Fala pessoal, agora a gente vai iniciar a nossa aula de números reais. Primeiro a gente vai ver algumas propriedades de números reais. Essa aula vai ser diferente das outras porque vai ter mais aplicação do que conceito propriamente dito, né? A gente vai ver algumas propriedades de números reais. Depois a gente vai ver também nesse vídeo, a gente vai ver como se tira a raiz quadrada de um número, beleza? Então a primeira propriedades com números reais é a associativa. O que ela diz? Ela diz que se eu pegar um número A, aqui a gente vai um número A e somar com o número B, depois eu somar com outro número, é a mesma coisa de eu somar esse B mais o C e depois eu somar com esse número A. Exemplo: se eu pegar 1 mais 2 e depois eu somar com o número 3, isso aqui vai dar 6. É a mesma coisa de somar 2 mais 3, que é 5, e depois somar com 1, e vai dar o número 6. Comutativa, né? Comutativa diz que se eu pegar um número A pertencente aos reais e somar com o número B, é a mesma coisa de eu pegar um número B e trocar a ordem, né? E somar com A. Exemplo: 2 mais 3 igual a 5. E 3 mais 2 também é igual a 5. Primeiro, a gente também está uma observação é que a gente está usando letras para ser um pouco mais geral, né? Só para não perder a generalidade. Elemento neutro. O elemento neutro. O elemento neutro da adição é o zero, né? Para qualquer número real. Por exemplo, se eu pegar um A mais 0, ele vai dar A. Também, se eu pegar um outro B mais 0, ele vai dar B. Exemplo: 5 mais 0 é igual a 5. 6 mais 0 é igual a 6. Isso diz o quê? Qualquer número somado com 0 é ele mesmo. Ele é um elemento neutro. Ele não vai... Ele é um elemento neutro. Ele não vai influenciar na soma e também nem na subtração, né? Se eu pegar 5 menos 0, vai ser 5. E se eu pegar 6 menos 0, também vai ser 6. Elemento oposto. Qualquer que seja o número real A, existe um número real menos A. Tal que vai dar um elemento neutro. Por exemplo, se eu pegar A e somar com esse elemento oposto menos A, ele é o que? Ele é igual a 0. Ou se eu pegar um B ou um C ou qualquer que for a letra, somar com o elemento oposto do B, e também vai dar 0. Exemplo: se eu pegar 1 mais menos 1 é 0. Do mesmo jeito, se eu pegar 2 mais o elemento oposto do 2, que é menos 2, vai dar 0. Se eu pegar o 3, somar com o elemento oposto do 3, vai dar o elemento neutro, que é o 0. Agora o elemento inverso. Qualquer que seja um número A
diferente de zero, existe um número real que seja 1 dividido por A, tal que A vezes esse inverso, que é 1 dividido por A, vai ter que dar 1. Isso aqui vai ser muito importante na próxima aula, que vai ser sobre fatoração. A gente sempre vai procurar um elemento inverso que a gente possa simplificar esses dois e dar um outro elemento inverso, B vezes o elemento inverso dele, vai dar 1. Outra notação para o elemento inverso também é essa aqui, ó. 1 dividido por A é a mesma coisa de A elevado a menos 1. 1 dividido por B é a mesma coisa de B elevado a menos 1. Exemplo: 2 vezes o elemento inverso do 2, que é 1 sobre 2, vai dar 1. Porque esse 2 vai simplificar com esse 2 aqui. 3 vezes o elemento inverso dele vai dar o quê? 1 também. Então, a gente percebe que esse número vezes o inverso dele tem que dar 1. E uma observação é que o elemento inverso ele não pode ser zero, né? Porque não existe divisão por zero. Distributiva. Qualquer que seja os números reais A, B, C, temos que A vezes B mais C é a mesma coisa de A vezes B mais A vezes C. É aquele famoso que o pessoal fala do chuveirinho, né? Isso aqui vai ser importante também. Por quê? Porque na próxima aula a gente vai saber, a gente vai aprender sobre fatoração, né, e simplificação. Então geralmente a gente vai sair de uma expressão assim, né, de uma expressão assim para chegar nessa expressão. Exemplo: 2 vezes 3 mais 1. 3 mais 1 é 4, vezes 2, 8. Né? Então, 2 vezes 3 mais 1. Se eu distribuir aqui, 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 1 é 2. 6 mais 2 também é 8. Observações que a gente acabou de ver uma observação importante é que o inverso ele tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero. Isso é uma indeterminação. Uma outra observação é que durante essas aulas a gente sempre vai usar um A, um B, um C, letras para representar números que pertencem aos conjuntos dos reais. Outras duas observações é que eu posso fazer assim, ó: A mais um número negativo é a mesma coisa de A menos esse número negativo, né? Um mais com menos vai dar menos. Outra coisa também que pode aparecer é
A dividido por B é a mesma coisa disso aqui, A dividido por B. São algumas notações que durante essas aulas e as próximas aulas e durante sua graduação também você vai encontrar bastante. Pronto, então agora a gente vai iniciar operações com frações. Primeira adição. Importante lembrar que A dividido por B, esse número daqui de cima é o numerador. E esse número daqui de baixo é o denominador. Pronto. Então, se eu pegar um A dividido por B e somar com um número C dividido com denominador igual, é a mesma coisa de deixar esse B aqui embaixo e somar só os numeradores. Exemplo. Se eu pegar 1 dividido por 2 mais 3 dividido por 2, é a mesma coisa de somar os daqui de cima, que vai ser 3 mais 1 dividido por 2. 3 mais 1 é 4, dividido por 2, o resultado vai dar 2. Mas eu não gosto desse jeito aqui, de gravar. A subtração segue os mesmos passos. Por exemplo, A dividido por B mais C dividido por D, eu multiplico esses daqui de baixo e depois eu somo cruzado. Sim. A vezes D permanece o sinal daqui. B vezes C dividido por B vezes D. Então, se esse B for igual ao D, vai cair como A dividido por B mais C dividido por B, A vezes B mais C vezes B dividido por B vezes B. Colocando isso aqui em evidência, B A mais C dividido por B vezes B, que vai ser a mesma coisa de somar os numeradores e deixar o denominador. Se lembrar dessa forma aqui, já foi. Pode ser letra, número, pode ser qualquer forma. Pronto, então agora a subtração segue os mesmos passos. O numerador A dividido pelo denominador B menos a fração C dividido por D, o que vai acontecer? A vezes D, esse sinal aqui permanece aqui, B vezes C.
B vezes D aqui embaixo, no denominador. 2 dividido por 3 menos 1 dividido por 2. 3 vezes 2 2 vezes 2, 3 vezes 1, né? Permanece o sinal aqui, 3 vezes 1. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 1 é 3, com menos aqui. 3 vezes 2 é 6. 4 menos 3 é 1, dividido por 6. E se fosse igual, 2 dividido por 3 menos 1 dividido por 3, com aquela mesma forma, né? Você pode deixar o numerador aqui ou pode multiplicar. Vamos ir mais direto. Deixa o numerador. Mas eu também poderia multiplicar aqui. E soma os numeradores. Deixa o denominador e soma os numeradores. Nesse caso, subtrai os numeradores. 2 menos 1 dá 1 dividido por 3. E naquela outra forma, 2 dividido por 3 menos 1 dividido por 3. 3 vezes 3. 2 vezes 3, multiplicando cruzado, menos 3 vezes 1. Colocando em evidência aqui esse 3, vai ser 2 menos 1 dividido por 3 vezes 3. 3 dividido por 3, né? Ou então 3, né? Recordando do que a gente já falou, 3 multiplicado pelo inverso dele dá 1. Então, 2 menos 1 dá 1 dividido por 3. Multiplicação, se eu pegar um A, multiplicar por um B dividido por C, é a mesma coisa de A vezes B dividido por C. Ainda vou mais distante. Isso aqui é como se tivesse um aqui embaixo. Então a gente pode fazer o seguinte: A vezes B dividido por C. Mas o A pode estar dividido por qualquer número. Por exemplo, um D. Então eu posso falar aqui: A vezes B dividido por D vezes C. Eu multiplico aqui em cima e aqui embaixo e depois eu divido os dois. Exemplo: 2 dividido por 3 vezes 1 dividido por 4. Posso fazer 2 vezes 1 dividido por 3 vezes 4. 2 vezes 1 é 2 e 3 vezes 4 é 12. Uma operação interessante que eu posso dividir aqui em cima por 2 e aqui em cima por 2,
que vai dar o mesmo resultado. 2 dividido por 12 é a mesma coisa de 1 dividido por 6. Porque eu posso multiplicar aqui em cima e aqui embaixo por 1. Por que isso acontece, né? Porque eu posso multiplicar por 1. E esse 1 é a mesma coisa de 1 dividido por 6 multiplicado por 2 dividido por 2. Eu posso fazer isso, né? Como a gente já viu. 2 vezes 1 dá o 2. E o 2 vezes 6 dá o 12. Eu só fiz o... Só voltei a mesma resposta que a gente já tinha. Só para saber que essa resposta é válida. Divisão, eu também posso pegar um número A dividido por B dividido por C. É a mesma coisa de eu pegar esse número A e multiplicar pelo inverso daqui, que vai ser C dividido por B. Vou fazer ainda um pouco mais distante. A dividido por B, que divide essa fração aqui, C dividido por D, é a mesma coisa de A dividido por B. Permanece essa primeira fração e multiplica pelo inverso da outra, que é D dividido por C. Isso aqui pode aparecer para vocês como A dividido por B. Isso aqui divide tudo por essa fração. Por essa fração, que é o C dividido por D. Permanece de cima o numerador e eu multiplico pelo inverso do numerador, que é A dividido por B multiplicado por D dividido por C. Isso aqui a gente já sabe fazer. Por exemplo, 25 dividido por 8, que divide 15 dividido por 16. Essa mesma coisa, permanece o primeiro. E 25 dividido por 8 e multiplica pelo inverso do segundo. 16 dividido por 15. Que isso aqui vai dar 25 vezes 16 dá 400, dividido por 8 vezes 15 dá 120. E eu ainda posso simplificar mais aqui, dividindo em cima e baixo por 40. 400 dividido por 40 dá 10. E 120 dividido por 40 dá 3. Pronto, então agora a gente acabou de fazer o último exemplo, né? Pronto, então agora identificando, né, uma potência, vou colocar uma potência número B elevado a A. Isso aqui, B, é chamado de base. E o que está elevado é chamado de expoente. Que a gente viu alguns expoentes de números negativos, né? A gente viu que se esse A foi igual a menos 1, isso aqui, né? Esse B é o inverso de B, né?
Pronto, e a gente vai usar. Exemplo: 22 ao quadrado. Isso aqui é o expoente. Isso aqui é a nossa base, que é igual a 22 ao quadrado é 22 vezes 22. Se fosse, por exemplo, um outro número, 11 ao cubo, né? Ou então 11 elevado a 3, seria 11 vezes 11 vezes 11. Uma propriedade, né? A primeira propriedade, a gente pode fazer isso aqui, ó. Dois elevado a 22 é igual a 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 2. Por quê? Porque eu posso conservar a base e somar os expoentes, né? Então, quando eu multiplico expoentes com a mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. 10 mais 10 mais 10 mais 2, que é a mesma coisa de 2 elevado a 22. O que aconteceu aqui? Porque aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Conservo a base e somo os expoentes. 1 mais 1 mais 1. Isso aqui vai nos dar 3. Essa é a primeira propriedade nossa. Então essa propriedade daqui pode ser dita assim: eu posso pegar um A elevado a B vezes A elevado a um C, é a mesma coisa de eu deixar a base e somar os expoentes. Um B mais C. Outra propriedade: eu posso pegar um A elevado a um B, isso tudo elevado a um C, que isso vai ser a mesma coisa de A B vezes C. Exemplo: 2 elevado a 2, isso tudo elevado a 2, é a mesma coisa de 2 elevado a 2 vezes 2, CD 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 é o quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 2 4 vezes, que é a mesma coisa de 16. Lembrando, isso aqui é a mesma coisa que tivesse um 1. Eu deixo a mesma base e somo os expoentes. 1 mais 1 mais 1 mais 1 é 4. 2 vezes 2 é 4. Outra propriedade é A elevado a B. Eu posso dividir ele por um C elevado a D. Perceba que A elevado a B, eu posso escrever ele assim, ó: A elevado a B dividido por C elevado a D. Mas isso aqui é um elemento inverso, né? Então eu posso fazer
A elevado a B vezes um C elevado a menos D. Um exemplo é, se A for igual a C, A elevado a B vezes A elevado a menos D. A gente viu que a gente pode conservar a base e somar os expoentes, né? E a gente viu que se eu somar um número mais, se eu somar um número B mais menos D, é a mesma coisa de B menos D. Pronto. Um exemplo: 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 3. É a mesma coisa, é igual a 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 3. Eu poderia fazer isso 10 5 vezes 3, 4, 5 dividido por 10 3 vezes, né? E simplificar. 10 dividido por 10 dá 1, 10 dividido por 10 dá 1, 10 dividido por 10 dá 1. Então 10 vezes 10 vai dar 100. Mas também eu poderia pegar 10, essa parte daqui, 10 elevado a 5, multiplicar por 10 elevado a menos 3. Conserva a base e soma os expoentes. 5 menos 3, né? 5 mais menos 3 dá 2. Então 10 ao quadrado, né? 10 vezes 10 é igual a 100. Um exemplo aqui para a gente fechar essa parte. Que potência equivale ao cubo de 2 elevado a 10? Por exemplo, qual é a potência que equivale a o cubo de 2 elevado a 10? A gente já viu que é isso aqui, né? Mas qual é a potência? 2 elevado é 10. 2 elevado a 10. Tudo isso elevado a 3 não é a mesma coisa de 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10 vezes 2 elevado a 10. Então 2 elevado a 30. Também a gente viu que quando a gente tem bases iguais, 2, 2, 2, é a mesma coisa de conservar a base e somar os expoentes. Então, a potência é 2 elevado a 30. Essa é a resposta. Observações. Primeira observação é uma propriedade que A elevado a um expoente zero é igual a 1. E isso a gente vai usar bastante, né? 3 dividido por 7 elevado a um expoente, vou colocar aqui 5. Dividir tudo isso, né, por 3 dividido por 7 elevado a 5. Um número dividido por outro número, pelo mesmo número, é o que? É igual a 1. Ou então a gente pode fazer da seguinte forma. A gente pode pegar isso aqui e multiplicar pelo inverso dele. Não é a mesma coisa de 3 dividido por 7
elevado a 5 multiplicado por isso aqui tudo elevado a 5 multiplicado por 3 dividido por 7 multiplicado por menos 5. E a gente já viu que a gente pode deixar a mesma base, 3 dividido por 7, e somar os expoentes. 5 menos 5. Isso aqui vai ser o quê? 3. Isso aqui vai ser 3 dividido por 7 elevado a 0, que vai dar igual a 1. Então agora a gente vai para a parte final, né, da nossa videoaula, né, que a gente vai ver agora um pouquinho sobre raiz quadrada, né, para fechar a nossa videoaula de operações com números reais. A raiz quadrada, ela pode ser simbolizada dessa forma aqui, ó. Raiz quadrada de um número A. Essa é a forma mais comum, né? Como também a raiz quadrada pode ser 1A elevado a meio também. Essas duas formas são equivalentes, são iguais. Mas o que é uma raiz quadrada, né? Para eu fazer uma raiz quadrada, por exemplo, a raiz quadrada de 1 é igual a 1. Raiz quadrada de um número 4 é igual a 2. Raiz quadrada do 9 é igual a 3. Raiz quadrada do 16 é igual a 4. A raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então a gente percebe que a raiz quadrada é assim, ó. A gente percebe que a raiz quadrada é como se fosse pegar a raiz quadrada e se esse número daqui de dentro tiver um quadrado, né? Um quadrado perfeito, então a raiz quadrada desse número, esse resultado. Exemplo, 2 ao quadrado é igual a 4, né? Só substituir aqui 2 ao quadrado no lugar do 4. 2 ao quadrado, a raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. 3 não é a mesma coisa de 3 ao quadrado, né? De 3 vezes 3. Então, se eu pegar 3 ao quadrado, a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. 16, 4 ao quadrado não é igual a 16? Então, a raiz quadrada de 4 ao quadrado é igual a 4. 5 vezes 5, ou então 5 ao quadrado não é igual a 25. Então, a raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, generalizando, né? Então, eu sei que a raiz quadrada de A, se ele for igual ao B, é a mesma coisa do A ser igual ao quê? A um B ao quadrado. Qual número que ao quadrado é 40? Então eu não consigo pegar nenhum número, né? 10 ao quadrado não seria, 9 ao quadrado não seria, 5 ao quadrado não seria, 6 e por aí vai. Então, será que existe raiz de 40? A gente vai ver um método agora, que é a decomposição por fatores primos, né? A gente pode pegar esse 40 aqui, ó, e decompor ele. 40, ele é divisível por 2. 40 dividido por 2
dá 20. 20 também é dividido por 2, divisível por 2. 20 dividido por 2 dá 10. 10 também é dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 5 não é dividido por 2, só é dividido por 5. Pronto, 5 dividido por 5 dá 1. Eu posso fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. E vai ser igual a 40. Então eu posso substituir aqui. Raiz de 40 é igual ao quê? Pela decomposição de números primos é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 a gente já viu aqui na aula. Que é igual ao quê? Mesma base, somos expoentes, né? Aqui os expoentes todos. Aqui os expoentes todos são 1. 1 mais o 2. Vezes 2. Vezes 5. Raiz quadrada de 2 ao quadrado é 2. Então, eu posso tirar esse 2 daqui, fora da raiz, e multiplicar pela raiz de 2 vezes 5. Então, o resultado da raiz quadrada de 40 é igual ao quê? 2 vezes 10. Então com isso a gente acaba a nossa videoaula. Então até a próxima. A próxima a gente vai estudar um pouco sobre fatoração,